versículo 2. Quem achou, diga amém. Diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa pois era de pequena estatura. Continue com a tua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos carnais e abre os seus olhos espirituais agora. Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Senhor, o Senhor é a razão de estarmos aqui. Nenhum deles que estão aqui vieram por minha causa, Deus. Nenhum, Senhor, nenhum. Nem eu vim aqui por causa do meu cargo. Eu vim aqui para te ouvir. Eu vim aqui para sentir a tua presença. Eu vim aqui para me aproximar mais ainda de ti. Então nesta noite, Deus, eu te peço, amarra o nosso coração ao teu. Amarra, Senhor, os nossos pés aos seus. Amarra as nossas mãos às suas, Senhor. Para onde o Senhor apontar, ali nós também apontamos. Para onde o Senhor quiser nos levar, ali nós iremos. Senhor, nos ajuda a viver os seus propósitos, a viver o teu grande feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, se assente com a Bíblia aberta, e vamos dar uma forte salva de palmas àquele que vive. Enquanto você o aplaude, abre a tua boca e agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque você pode ter acesso a Ele nesta noite. Você pode ter livre acesso ao seu Pai, que Ele cuida de todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite, queridos. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Nós vemos aqui o relato de quando o nosso mestre esteve aqui na terra. Nós vemos que onde Jesus passava, uma multidão sempre ia atrás. Uma multidão sempre o seguia. Sempre haviam pessoas querendo ouvir o que Jesus tinha para falar. Sempre havia pessoas que queriam ver a glória de Jesus na vida dela, que queriam experimentar a glória de Jesus na vida dela. Sempre tinha pessoas que precisavam de milagres. Às vezes, quando nós falamos, dá aquela impressão que só vinha atrás de Jesus as pessoas querendo ouvir, mas não, tinha pessoas enfermas que iam atrás de Jesus, coxos que iam atrás de Jesus, leprosos que quando viam Jesus passando, eles gritavam para chamar a atenção de Jesus. Então, onde Jesus passava, ali já havia um diferencial. E eu quero dizer uma coisa, que Deus trouxe aqui nesta noite vários Zaqueus. Deus não trouxe foi um só não, só aqui da história não. Você também é Zaqueu do Senhor. Você também muitas vezes não era nem para você estar aqui. Às vezes você foi convidado para estar em tal lugar, para estar com tal pessoa, mas você abriu mão da multidão, você abriu mão do povo, você abriu mão da massa só para ver Jesus. Então você já pode se alegrar que nesta noite você veio no lugar certo. Você já está no lugar certo. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele chega em Jericó, ali ele vê todo aquele povo, aquela multidão. E quando Jesus vê aquela multidão, Jesus está apenas passando por Jericó. A intenção de Jesus não era ficar. A intenção de Jesus não era pousar na casa de alguém. A Bíblia deixa bem claro, já passando. Só que entenda uma coisa, que muitas vezes a nossa atitude, é isso que eu quero te ensinar aqui, já começar essa noite te ensinando. A sua atitude pode mudar até a intenção do mestre. Uma atitude, como assim, bispo? Sim, eu te provo dentro da Bíblia que atitudes mudam. Mudam história, para bem ou para mal. Porventura você acha que Deus queria que houvesse na vida de Davi todo aquele rebuliço que teve?
que um filho estuprou a outra filha, depois o outro filho veio e matou esse filho, depois esse filho que matou esse outro filho quis tomar o reinado de Davi. Você acha que Deus planejou isso para Davi? Se Deus livrou Davi de tantas perseguições de Saul, por que Deus não livrou essa perseguição no meio da casa de Davi? Porque a atitude de Davi havia gerado aquilo. Por que Deus usou Gideão para salvar o povo? Por que Deus não usou o pai de Gideão? Por que Deus não usou o tio, outra pessoa foi Gideão? Por causa da atitude. Porque diz a Bíblia que todos oraram, mas Gideão foi quem foi malhar o trigo no lagar. Ele foi lá malhar. Então entende que a sua atitude pode mudar toda uma história, inclusive a sua. Nós vemos então que Jesus ele estava simplesmente passando por aquele lugar. E quando Jesus passava, entenda uma coisa, alguém aqui, vamos ser sinceros, alguém aqui gosta de pagar imposto? Só que hoje em dia ainda é determinado, tem o valor, sim ou não? Você paga em cima daquilo. Só que naquela época não tinha valor. O que acontecia? Roma, que era o império dominante da época, qual era a forma de Roma ter as suas riquezas, as suas grandezas? Cobrando impostos do povo. E o que Roma fazia? A melhor forma. Roma contratava publicanos. Quem eram publicanos? Eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Você já pensou de repente o seu irmão chegando e te cobrando dívida para pagar para o governo? Como que você se sente? Quantas vezes você vai lá na Receita Federal, pode acontecer às vezes você até se desentender com a moça da recepção, é assim ou não é? E ela não tem nada a ver com a história. Só que ali não, ali os publicanos, eles colocavam as alíquotas, eles colocavam os valores que iam ser cobrados, e muitas vezes eles aumentavam, porque não tinha como ninguém ter o controle. Muitas vezes eles aumentavam. Então, só o fato da pessoa ser um publicano, os judeus já olhavam para ela como um traidor. Ele traiu. Ele está tirando, a visão que os judeus tinham dos publicanos era o que? Ele está tirando do seu povo para dar a Roma. Ele está tirando dos próprios judeus para dar para o Império Romano. Então, publicano era visto como um traidor. Só que nós vemos aqui que a Bíblia não diz que Zaqueu era um publicano. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ou seja, não era nem Zaqueu que ia cobrar. Zaqueu contratava outras pessoas para ir fazer o serviço dele, que é ainda muito pior, sim ou não? Dá mais raiva ainda. Fala, pô, você não vai lá? Não, ficar mandando outro. Quem está entendendo a gravidade do caso? Zaqueu, ele era chefe. Zaqueu, quando as pessoas viam Zaqueu, as pessoas se iravam. As pessoas se revoltavam, porque quando elas viam uma figura de Zaqueu, elas viam que esse vai tirar o que eu tenho. Eu trabalhei, eu ralei, eu suei, eu me matei, eu ajuntei, para de repente ele vir chegar e confiscar ali aquele pouquinho que eu tenho. E quando era cobrado imposto, você tinha que pagar, se vira. Porque se não pagasse, eram outras medidas. Você poderia se tornar escravo, eram diversas burocracias que tinha. Quem está entendendo? Então pensa como Zaqueu era amado pelo povo. Não. Só que sabe algo que eu aprendo? Não importa o que os outros digam de você. Não importa o que os outros pensem de você. O que importa é a sua atitude diante de Deus. As pessoas olhavam para Zaqueu muitas vezes com raiva, muitas vezes com ódio. Esse daí não é só um publicano, ele é o chefe. É como se ele fosse o dono daquilo. E olha quem é. Só que diz a palavra do Senhor que apesar de tudo, Zaqueu foi ele quem quis ver Jesus. Quem deu o primeiro passo ali não foi Jesus, foi a atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele era pequeno, a multidão não deixava ver. Você vê que a multidão não respeitava, porque se fosse uma pessoa de respeito, a própria multidão se afasta, sim ou não? Agora quando a pessoa não tem respeito, ela pode ficar tentando.
Todo mundo continua, não, também estou buscando a minha. Não, também, não, mas é fulano, então deixa. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Deixa eu ver Jesus, deixa eu entrar aí no meio, deixa eu tentar ver. Só que ele era baixo, ele era de pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus. Deus está dizendo aqui nesta noite, talvez você está querendo ver Jesus, talvez você está querendo chamar a atenção de Jesus, talvez você está querendo trazer o olhar de Jesus para você, mas tem pessoas que não deixam, a multidão te aperta, a multidão não permite. Então Deus está dizendo para você nesta noite, tenha uma atitude extraordinária. Eu não vou fazer por causa de fulano. Mentira! Isso é desculpinha que você usa diante do Senhor. Sabe o que é, bispa? Eu queria tanto ser obreira, mas eu não vou ser porque meu marido não deixa. Mentira, isso é desculpa. Sabe o que é, bispa? Eu queria tanto ajudar mais na casa do Senhor, mas eu não faço porque meu marido, porque minha mulher não deixa. Mentira, é desculpa. Porque quando você quer algo realmente, quando você tem um desejo acima da média, você começa a ter atitudes acima da média. E quando você começa a ter atitudes fora do normal, entenda comigo, acima da média é fora do normal. Quem está entendendo isso? Quando você começa a ter atitudes fora do normal, você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Você começa a experimentar milagres. Quando você começa a ter atitudes fora dos padrões do mundo, fora daquilo que todo mundo está fazendo, você começa a descobrir, a entender que tem coisas ainda maiores, que tem coisas ainda melhores, que eu não preciso ficar presa ao meu passado, eu não preciso ficar preso a quem eu fui, eu não preciso ficar preso ao que deu errado. Eu posso olhar para Jesus e continuar, que Ele tem uma nova história. Você já pensou se Zaqueu fosse olhar para ele como os outros olhavam? Ele ia falar, quer saber de uma coisa? Deixa eu ficar aqui mesmo, quietinho. Porque o que adianta ver Jesus? Eu não vou mudar mesmo? Quem já ouviu pessoas falando isso? O que adianta ir para a igreja? Eu não mudo. Eu não vou mudar. Como? Se tivesse um botão na gente que apertasse e falasse, a partir de agora mudei. Pim. Não tem botão. Não tem botão mágico. Você não é uma máquina que tem um botão que liga, desliga, muda, configura, vai lá no menu. Você não é uma máquina. Você é filho e filha de Deus. E quem pode te mudar, se você quiser, se você estiver disposto, chama-se Jesus de Nazaré. E nós vemos então que o desejo real de Zaqueu de ver Jesus fez com que ele tivesse uma atitude além de toda a multidão. Zaqueu, ele viu que não conseguia ver Jesus, mas ele viu onde Jesus estava indo. Ele viu qual o caminho que Jesus ia passar. E diz então a palavra do Senhor que Zaqueu, ele vê uma figueira brava, uma árvore brava. E essa árvore, eu ainda não tive o privilégio de Israel, mas creio que Deus vai prover. Mas um dos meus amigos que foi, ele me trouxe uma foto e me mostrou. É uma árvore que eles replantaram, claro, que tem espinho, e espinhos que machucam. Não é espinho, se você pega o espinho de uma rosa, já não machuca? Sim ou não? Quem é que já foi espetado por espinho de rosa? Agora você tem ideia o que é você subir numa árvore cheia de espinho? Às vezes a gente pensa, isso aqui eu subi na árvore. Como você sobe na árvore do pé de limão do vizinho. Como que é mais antigo? Sobe no pé de manga para roubar as mangas do vizinho. Não. Ele subiu numa árvore que tinha espinho de baixo até em cima. Talvez nós não temos ideia, a dimensão de quanto tempo ele ficou ali. Porque a Bíblia não diz que Jesus estava pertinho. A Bíblia diz assim, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de estatura pequena. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Porque havia de passar por ali.
Ele não sabia nenhum momento. Quantas vezes nós lemos aqui na história que Jesus estava caminhando e de repente Jesus para? Porque Jesus parou? Uma mulher me tocou. Porque Jesus parou? Ah, porque um cego gritou. Porque Jesus parou? Ah, porque chegou a filha de Jairo. Chegou a notícia que não precisa mais ir. Quantas vezes Jesus não para no meio do caminho para atender outros? Você não tem ideia quanto tempo Zaqueu ficou ali no meio dos espinhos. Só que tem um detalhe. O desejo de Zaqueu era maior do que a dificuldade dele. Para você ver Jesus, o seu desejo tem que ser maior do que o seu problema. Eu tenho esse problema, mas eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Eu tenho essa adversidade, mas eu tenho um Deus justo, eu tenho um Deus fiel, eu tenho um Deus que pode mudar a minha história. Eu tenho um Deus que, se eu tiver atitudes fora do padrão, eu começo a viver o sobrenatural com Ele. Entende? Zaqueu, a Bíblia não relata por quanto tempo ele ficou, mas a Bíblia diz que ele ficou. Quando nós ouvimos isso, parece que pode ter sido tão rápido, né? E quem garante que não demorou horas? E Zaqueu estava onde? Numa figueira brava. Olha o tanto que Zaqueu aguentou. Me fala se isso não era desejo de ver Jesus. Ele falou, não, eu fico aqui, eu quero ver. Só que o que me chama a atenção, Zaqueu, que eu não posso passar por esse momento sem dizer. Zaqueu queria ver Jesus, mas você não vê em nenhum momento. E Zaqueu queria que Jesus visse ele. Você vê aqui que Zaqueu queria ver. Você não vê vírgula e queria que Jesus o visse. Não. Para Zaqueu já bastaria ele ver Jesus. Eu quero ver quem é esse Jesus que todo mundo fala. A fama de Jesus corria. Eu quero saber quem é Jesus. Me lembra a fé de Zaqueu. O Espírito Santo me faz lembrar agora que aquela mulher do fluxo de sangue. Eu não preciso que ele me veja. Se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Eu não preciso que ele me veja. Eu quero vê-lo. Eu quero ter contato com esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Quando você começa a ter esse desejo, você começa a mover céus e terras ao seu favor. Você começa a fazer com que os anjos comecem a trabalhar por você. Você começa a fazer com que os céus comecem a se movimentar por você. Porque quando você quer ver Jesus, algo que poucas pessoas entendem é que Ele já desejou te conhecer antes. Quando você diz eu quero ver Jesus, Jesus diz até que enfim. Porque eu já queria ter te conhecido há tanto tempo. Ao ponto que Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Que quando Jesus chega naquela árvore, Zaqueu lá em cima, o que me chama a atenção é que Jesus diz assim, eu quero ler esse versículo com você, leia comigo no versículo 5. Diz assim, Lucas 19:5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o que aconteceu? Viu e disse-lhe: para aí. Jesus disse, o pastor Denis, ele até brinca comigo, porque quando eu chego num lugar que eu não conheço a pessoa, não sei o nome da pessoa e não tenho no crachá, quando tem um crachá eu faço questão de falar o nome, mas quando não tem no crachá, eu chego e falo, ô moço, ô moça, é assim ou não é? Aí tem os mais antigos, ô filha, ô fio, é assim ou não é? Agora quando você conhece a pessoa, você chama pelo quê? Pelo nome. Então, entende o que o Espírito Santo está querendo te mostrar? Zaqueu queria conhecer Jesus, mas o que ele não entendia é que Jesus já o conhecia. Às vezes o que você está querendo, Deus já desejou para você há muito tempo. Às vezes você fala, Deus, mas eu quero tanto isso do céu. Eu também, eu só preciso que você se prepare. Eu também, eu só preciso que você esteja disposto a me obedecer. Deus, eu quero tanto isso na sala, eu também quero te dar. Eu também quero te ver, mas eu preciso que você suba na figueira. Eu preciso que você enfrente o medo. Eu preciso
você se lance e confie que eu estou com você, diz o Senhor. E no meio daquela situação, Jesus olha para ele e diz: desce, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Só que eu quero que você leia comigo o versículo 1 para você entender. Diz assim, no capítulo 19, versículo 1: e tendo Jesus entrado em... já passando. Diz a Bíblia que Jesus procurava algum lugar para ficar. Jesus já estava passando. Se você continuar a ler, você vai ver que Jesus, quando sai da casa de Jairo, ele vai para outra... quando diz Zaqueu, ele vai para outra cidade. Que a intenção dele era ir para outra cidade. Mas aquela atitude de Zaqueu fez com que Jesus visse necessidade de parar, de chamá-lo pelo nome e de dizer: eu vou entrar na tua casa. Porque Zaqueu, ele saiu do meio da multidão. Quantas pessoas estavam ao redor de Jesus? Não era mais fácil Jesus virar e falar assim: ei, você, vou na tua casa hoje. Mas ele decidiu ir na casa de Zaqueu, porque ele viu que Zaqueu tinha uma fé fora do normal. E diz a palavra do Senhor que quando as pessoas viram que Jesus estava na casa de Zaqueu, falou: olha onde ele está. Entende isso, que o ministério inteiro de Jesus, ele sempre foi julgado. Quando Jesus operava milagres, julgavam. E uma certa vez falaram: claro que ele expulsa demônio. Ele expulsa demônio no nome de Beelzebul. Queriam dizer que Deus expulsava demônios, o próprio Jesus, no nome dos demônios. Isso é ser julgado, sim ou não? Quando Jesus, uma certa vez, chegaram para Jesus e criticaram ele porque os discípulos dele não jejuavam tanto. Jesus, a gente chega nos lugares, os seus discípulos estão sempre comendo, os seus discípulos estão sempre bebendo, por que eles não jejuam? Estavam ali colocando um rótulo em Jesus, que Jesus não ensinava tão bem os seus discípulos, que Jesus deveria ensinar melhor eles. E Jesus respondeu para eles com muita sabedoria: porque eu ainda estou com eles. Eu ainda estou com eles, então eles não precisam disso. Mas no dia que eu não tiver mais, eles sabem como fazer. Então preste atenção aqui. Jesus sempre foi acusado, Jesus sempre foi julgado. Às vezes você acha: ai, glória a Deus, eu vou entrar no ministério, eu vou fazer tal coisa, eu vou me dedicar e vai ser tudo flores. Em qual ministério? Em qual igreja? Me avisa que vai todo mundo para lá. E vai de todas as igrejas. Porque não existe ministério perfeito. Não existe lugar perfeito. Estamos aqui para atingir a estatura do varão perfeito. Mas ninguém entra perfeito. Muito pelo contrário, entramos nessa porta deformado. E eu me coloco em primeiro lugar. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Dia após dia eu preciso lutar contra a minha carne. Eu preciso lutar contra os meus desejos. Às vezes tenho o desejo de brigar, xingar. Vou pegar fulano, vou colocar de banco. E o Espírito Santo fala: calma, obra minha, por que é tão nervosa assim? Porque tá me tirando, Deus. Uma vez eu falei para Deus: essa pessoa tá me tirando. Eu tava de joelho e falei: é sério, Deus? Fala, se vocês me verem orando, vocês não acreditam. O pastor dele de vez em quando ele fala assim: não sei como é que Deus te ouve. Eu falei: ainda bem que tem o Espírito Santo que intercede. O Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis. Eu falei: Deus, fulano de tal é sério, o Espírito Santo está no meu coração. Fulano de tal está tirando uma com a minha cara. Acha que eu sou idiota, fez isso. Acha que eu não sei ligar os pontos. Deus falou: calma. Ela acha que está te enganando. Ele acha que está te enganando. Mas a obra minha não é sua. Por que você está nervosinha por causa da minha obra? Aí é claro, né? Você conhece um pouquinho de Bíblia. Porque o zelo da tua casa me consome. Aí o Espírito Santo não colou. Tá bom, desculpa. Então vou parar. Eu tenho que lutar contra a minha vontade. Eu tenho que lutar contra o meu ego. Zaqueu, você acha que era a vontade dele subir naquela árvore? A vontade da carne dele? Não. Mas era o Espírito que estava dentro dele. O Espírito que clamava a Deus. O Espírito que estava sedento. Porque quando
Jesus olhou para Zaqueu, ele não viu o chefe dos publicanos, ele não viu a pessoa que os outros odiavam, ele não viu aqueles que julgavam. Jesus nem quis saber o que iam dizer dele. O que importa é que ele viu uma alma sedenta pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra dele diz que ele não resiste a um coração quebrantado. E quando Jesus então entra na casa de Zaqueu, começa o burburinho, começa a acusação. Nossa, ele está na casa do chefe dos publicanos. Nossa, o que ele está fazendo aqui? Só que Jesus tinha um objetivo ali. E enquanto as pessoas falavam isso, enquanto as pessoas acusavam, enquanto as pessoas criticavam, o Espírito Santo trabalhava. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deixa eu falar, deixa eu perseguir. Aprenda com Davi, aprenda com Jesus. Ah, bispa, mas Jesus é o ápice. Tá bom, então vamos descer. Aprende com Davi. Quando Davi saiu fugido de madrugada de Absalão, levando apenas Betseba e os seus soldados valentes e a roupa do corpo, um da descendência de Saul saiu gritando e falando: Davi, isso é a mão de Deus na tua vida. Davi, porque você matou Saul e a descendência de Saul. Só que Davi não tinha nada a ver com a história. Saul, que foi para a guerra consultando uma feiticeira lá na guerra, que se matou para não se tornar escravo. Seus 2 filhos morreram na guerra. Davi não tinha nada a ver com a história. E Davi estava sendo acusado. Joabe, um dos linha de frente de Davi, chega e diz: Davi, quer que eu suba lá e arranque a cabeça dele e te traga aqui? Resolver as coisas com muito amor, né? Com muito diálogo, vamos conversar. Com ele não tinha muito isso não. Você quer que eu suba lá e arranque a cabeça? Não é à toa que depois ele foi e arrancou a cabeça de Absalão. Quando Absalão ficou preso pelo cabelo, ele veio e arrancou a cabeça de Absalão. Você quer que eu faça isso? Davi disse: não. Deixa ele falar. Deixa ele perseguir. Deixa ele caluniar. Quem sabe ele perseguindo, quem sabe ele falando, quem sabe ele nos acusando. Deus não se volta para nós. Sabe algo que você que é fiel a Deus, você que teme a Deus, tem que entender? Toda vez que te perseguirem, deixa perseguir. Eu sei que dói, que eu também já fui perseguida. Eu sei que machuca, eu sei que muitas vezes, principalmente se você é como eu, sanguínea, quer resolver a coisa na hora, você quer chegar e falar, e aquilo só vai piorar. Quando eu aprendi, estão falando de você. Deixa. Porque toda vez que se levantam para falar de você, Deus se levanta para te defender. Toda vez que junta aquela panelinha, não, porque fulano de tal que você aparecer, Beltrano quer fazer isso lá na empresa. Não, você tá vendo, chefe, que é isso? Se você tá no meio, Deus já tá avisando, cai fora. Porque quando você começa a se levantar contra um, Deus se levanta também para defender lá. Se você tem o hábito de criticar alguém, para. Mas eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Então vai orar ao invés de falar a verdade. Entrega na mão de Deus ao invés de ficar falando a verdade. Porque toda vez que você se levanta para falar mal de alguém, o Espírito Santo vai querer se levantar para defender. Porque a essência dele. Quem é o nosso intercessor? Quem é o nosso advogado? Então ele, como advogado, ele vai fazer o quê? Defender. Um promotor acusa um advogado. Quando você se levanta para falar mal do outro, ele se levanta para defender o outro. Não, calma, vamos ver. Quem está entendendo? Enquanto estavam ali murmurando, dizendo: nossa, ele entrou para ser hóspede de um pecador. Como se eles não tivessem pecados, né? Como se fossem todos santos, perfeito? Mas sabe qual é o erro que nós temos? De olhar para o pecado do outro e sempre achar que o do outro é maior que o nosso. Alguém aqui já viu a pessoa olhando para o pecado do outro, falando: não, mas eu também já pequei, e o meu pecado pode ser equiparado ao dele. Alguém já viu isso? Não. Eu sempre vi
Não, eu também já pequei, eu já vi isso. Mas o meu não é igual ao dele. O meu não é igual ao dela. O dela é pior. Eu queria entender de onde esse povo tira essa medida. Pecado grande, médio, o pior. Da onde vem essa medida que na Bíblia não tem? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que para o homem o seu caminho é sempre o correto. Para eles, Jesus estava no lugar errado, com a pessoa errada, no momento errado. Só que o que eles não entendiam é que Jesus nunca erra. É que Jesus está sempre no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E nesta noite, eu sinto a tua presença aqui, Deus. E nesta noite Ele está aqui com você. Nesta noite Ele está diante de você. Nesta noite Ele se levanta por você. Se tem te perseguido, se tem caluniado, se tem planejado pelas costas, aquieta o teu coração, que Deus trabalha por você. E a Bíblia diz que enquanto eles criticavam por Jesus estarem na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e diz exatamente assim. Eu quero que você acompanhe comigo no versículo 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quem está entendendo o que aconteceu aqui com Zaqueu? Um homem que era preso ao dinheiro. Um homem que para ele só importava o financeiro. Não é à toa que o cargo dele era o quê? Chefe de quem? Dos publicanos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Um homem que servia, podemos trazer numa linguagem espiritual, a Mamon. A intenção de Zaqueu sempre foi o quê? Dinheiro, ter posses. Só que quando ele viu Jesus e quando Jesus viu ele buscava se preencher no dinheiro, ele buscava ser cheio pelas posses dele, ele buscava ser cheio pelo que o dinheiro poderia trazer. Mas quando ele viu Jesus, o vazio que estava dentro dele foi preenchido. E nesta noite Deus está dizendo: não importa o vazio que tem em você, não importa o que falte em você. Às vezes você acha: Deus, o que está faltando para mim é dinheiro. Não é. Não é. Às vezes você acha: Deus, o que está faltando para mim é fulano mudar. Não é. Deus, o que está faltando para mim é um carro. O que está faltando para mim é uma casa. O que está faltando para mim é meu filho estar aqui. O que está faltando é o que Ele tem para te dar nessa noite, que é o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus ouve aquilo, diz a Bíblia, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. E sabe o que me chama a atenção? É quando Jesus diz aqui: pois também este é filho de... Se Jesus diz isso, é porque as pessoas, como viam os publicanos como traidores, imagina o chefe dos publicanos, como elas viam. Esse daí nem filho de Abraão é. Esse daí nem é de Deus. Esse daí nem serve. Olha como já se viu cobrar da gente o chefe dos publicanos. Olha como ele é. E olha o que Jesus diz para ele. Eu imagino que para Jesus ter dito isso, porque nada que Jesus falou foi à toa. Aqui eu leio nessa parte do versículo e vejo Jesus tratando a identidade de Zaqueu. Quantas vezes devem ter dito para Zaqueu: nem filho de Abraão você é.
que os judeus, eles tinham o hábito de se engrandecer por ser da descendência de Abraão. Quem entende isso? Não, eu sou da descendência de Abraão. Eu venho do escolhido. E quem não era judeu não era filho de Abraão. Então eles viam que Zaqueu, não, chefe dos publicanos, você é mais do que um traidor, nem filho de Abraão você é. Só que Jesus, ele vem, ele preenche o espírito de Zaqueu e ele dá uma nova identidade a Zaqueu. Não tem como Deus fazer coisas novas com você com a sua identidade do passado. Não tem como Deus te dar coisas grandes se você ainda está preso naquele erro lá atrás. Errou, supera, querido, está na hora. Errei, falhei, e aí você vai viver preso a esse erro para sempre? Mas bispa, como eu supero? Pedindo a Deus a sua identidade real. Porque todos olhavam para Zaqueu. Esse não é filho de Abraão. E Jesus olha para ele e diz: pois este também é filho de Abraão. Deus está dizendo para você: você não é o que os outros dizem, você não é aquele resultado fracassado, você não é aquele erro que teve, você não é aquele momento equivocado. Tu és filho e filha de Deus, tu és herdeiro do trono. Você um dia estará ceando com Jesus de Nazaré. Mas é necessário que você entenda quem você é. Eu preciso entender quem eu sou. Porque se Zaqueu continuasse pensando e alimentando aquilo, eu acho que eu não sou filho de Abraão mesmo, eu acho que eu não pertenço aos judeus mesmo, esse também é filho de Abraão, esse também vai ser salvo. Foi isso que Jesus disse: esse também merece. E nesta noite Deus está dizendo: você é mais do que filho de Abraão. Você é filho do Deus vivo. Você é filho da rocha inabalável. Tu tens como irmão Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio como filho de Deus e nos enxertou. Nós somos a figueira brava enxertada na figueira verdadeira, que é Jesus de Nazaré. E enquanto você não entender isso, você não vai conseguir fazer nada além. Você vai ficar parado. Por que eu vejo tantas pessoas paradas na vida? Paradas nos sonhos. Tem tantos sonhos e não conseguiu realizar nenhum terço. Porque ouve essa palavra que diz: aleluia, eu sou uma bênção, eu sou filho de Deus. Olha, eu tenho Jesus como meu irmão através do sacrifício dele na cruz. O sangue dele me comprou. Só que daí quando ela chega amanhã, essa vida é tão difícil, e começa a ter as mesmas atitudes. Então você não descobriu quem é você. Porque quando você entende quem é você, você muda. E mudar é fácil? Quem aqui já casou e teve que mudar o seu nome no papel? As primeiras vezes que você vai escrever, você escreve o seu nome no automático, sim ou não? E aí você vai num documento: eu casei, tem que colocar aqui. É assim ou não é? Ou é depois do dia que você assinou no cartório, no mesmo dia já muda uma chave e você começa a colocar aquele nome em tudo quanto é lugar? Não. Às vezes as pessoas te lembram: tem um nome, tá faltando. É verdade, tá faltando. Assim é o meu trabalho e o seu trabalho. Sair daqui e lembrar todos os dias quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não sou esse fracasso, eu não sou esse momento de erro, eu não sou esse momento de falha. Eu sou filho e filha do Altíssimo. E nós vemos então que Jesus, ele trata essa identidade, que vem exatamente com o que começa hoje. De que forma é tratada a identidade de alguém? Através da mente. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Se eu tenho consciência de quem eu sou, nada me impede. Martin Luther King ficou preso, mas ele sabia quem ele era, e ele se tornou presidente.
mesmo tendo o histórico. Mas ele não deixou aquele histórico abalar quem ele era. Não me importa, preste atenção no que Deus está dizendo. Não importa o seu histórico, mas Deus, eu já errei, tudo bem. Errar é persistir no erro. É persistir, não é que você não pode errar. Eu erro, você erra, quantas vezes nós não erramos? Quando você vê uma criança começando a caminhar, ela já levanta e sai correndo da forma correta que tem que ser? Ela levanta e depois aí ela para, nunca mais ela vai andar, né? Ela vai de novo. Aí o que acontece? O que acontece? Ela sai na maratona São Silvestre, ela cai. E aí ela para no segundo tombo, no terceiro, no quarto. Não para nunca, até ela conseguir. E você acha que por que a Bíblia diz que temos que ser igual uma criança? Eu não posso parar até eu alcançar o favor de Deus. O diabo vai dizer, não, mas isso está errado, aquilo está errado. Satanás, eu te repreendo, eu vou caminhar, eu vou continuar, eu não vou parar. Um erro não justifica quem eu sou. Eu não sou medido por esse erro, eu sou medido pela história que Deus tem na minha vida. E Deus me chamou para viver coisas extraordinárias. E ali nós vemos que Jesus, ele explica para aquele povo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aquilo que ninguém dava nada, Jesus pega e fala, é isso que eu vou fazer.